Olá a todos, bem-vindos ao X das Finanças. Nós estamos falando sobre instrumentos e mercados derivativos. Nós, nas últimas aulas, estamos falando sobre contratos futuros, os futures, os derivativos futuros. E, mais especificamente, no último vídeo, nós falamos sobre os mecanismos de margem que existem nas bolsas, né? O funcionamento da clearing house e o funcionamento dessas bolsas, desses mecanismos de margem. E agora nesse vídeo nós vamos ver um exemplo desse funcionamento dos mecanismos de margem. E nós vamos ver esse exemplo analisando a compra de dois contratos futuros de ouro. Então, na época em que eu estou gravando esse vídeo, eu peguei esses dados de uma bolsa que é a CBOT, que é a Chicago Board of Trade, que é uma bolsa em que os contratos são negociados de forma eletrônica. Então essa é uma plataforma muito popular entre traders que querem negociar contratos futuros de commodities, sejam elas agrícolas ou metálicas, né? Metais preciosos, nesse nosso caso é o ouro. Então esses valores todos que eu estou pegando aqui são valores baseados nas cotações da CBOT, mas existem outras bolsas, tanto nos Estados Unidos como no mundo, que negociam contratos futuros de ouro, né? Então no nosso exemplo aqui, imagine que hoje nós estamos no dia 1 de junho e que o nosso contrato tem um vencimento de 6 meses. Então nós estamos negociando ouro para dezembro, o vencimento é especificamente dia 1º de dezembro. E cada contrato futuro, ele te dá o direito de negociar, então embutido nesse contrato futuro, você tem uma massa de ouro sendo negociada de 100, nós falamos normalmente no mercado futuro, de futuros, 100 onças de ouro, né? Cada contrato está relacionado a uma massa de 100 onças de ouro. Mas essa onça que nós estamos, essa medida de massa, né? Então onça é uma medida de massa. Então essa onça que está envolvida no contrato futuro sempre é a onça Troy. Não confunda a onça. Então eu vou até passar para o meu próximo slide. Eu coloquei aqui umas anotações para você ter. Então nos contratos futuros, a onça que está sendo negociada é a onça Troy. Existe a onça tradicional. Então uma onça Troy, ela corresponde a 31,10, 34,768 gramas. Lembrando, né? A onça e a onça Troy são medidas de massa. Então uma onça Troy, aproximadamente 31,1 gramas. A medida de onça tradicional são aproximadamente 28,3 gramas. Nos contratos futuros, sempre nós estamos falando de onça Troy. Então, como todo mundo já sabe que nos contratos futuros a onça que está sendo referenciada é a onça Troy, e para você não ficar falando toda hora a onça Troy, então a gente só vai falar aqui no exercício desse ponto aqui para frente, nós vamos falar só de onça, mas o que nós estamos querendo dizer, quando você olhar um contrato futuro de ouro, você saiba que está sendo negociada a onça Troy. Então, um contrato futuro de ouro, ele está relacionado a 100 onças, né? 100 onças Troy, 100 onças de ouro. Então, na época em que nós estamos olhando, né? Lembra, o contrato futuro você está na data T0 e negocia algo para a data Tzão por um preço que é F de T0, Tzão, que é o Futures Price. Então, na data em que nós estamos negociando esse contrato, o Futures Price que está sendo negociado na data T0, por isso que eu estou chamando de Futures Price atual, é de 1.812,50 dólares por onça Troy, por onça. Sendo que então, na nossa anotação, 1.812,50 dólares por onça é o F de T0, Tzão. Então, qual que é o valor nocional da nossa posição de dois contratos futuros de ouro? Então, veja, eu tenho 1.812,50 dólares
por onça, então esse é o Futures Price, só que o meu contrato envolve 100 onças, então são 100 onças por contrato, e eu estou negociando 2 contratos, então minha posição é de 2 contratos. Então o notional value da minha posição na data T0, minha posição desses 2 contratos, é de 362.500 dólares. Nesse momento, né, a margem inicial, initial margin por contrato que a bolsa CBOT requer é de 9 mil dólares por contrato. Como eu tenho 2 contratos, nós estamos falando de 18 mil dólares. Se você fizer a conta aqui, 18 mil dólares de margem inicial para um contrato aqui de 362.500 dólares de valor nocional, nós estamos falando mais ou menos de 5% do valor nocional. Então esse valor, então você vai perguntar, mas a margem inicial sempre vai ficar em torno disso? Depende, né? Então nos mercados mais bem comportados, que a volatilidade não é muito exagerada, então em geral essa chamada de margem inicial, a margem inicial que você tem que depositar, ela fica na ordem de 5 a 10% do valor nocional do contrato, não deveria passar disso. Mas, por exemplo, no Brasil, isso é maior, porque a volatilidade do mercado é maior. Então, no Brasil, nesse momento, eu posso dizer que, em média, aí, os derivativos, os contratos futuros, devem estar chamando uma margem inicial de 20% do valor nocional. Pode variar, em momentos de mercado muito estressado, isso pode ser um pouco mais ou ser um pouco menos, né? Mas o fato é que nos mercados americanos, né, nos Estados Unidos, a chamada de margem inicial, o initial margin, acaba sendo menor do que o que a gente tem no Brasil. Então lá nos Estados Unidos, em média, você pode considerar de 5 a 10% do valor nocional do teu contrato, mas lembra que no vídeo anterior eu expliquei que isso é um cálculo feito pelas bolsas, que leva em conta a variação de preço diária que você tem para aqueles produtos, é a volatilidade diária daqueles produtos, tá? Então, nesse exemplo nosso é isso aqui, 5% mais ou menos do notional value desse contrato. E a margem de manutenção, o maintenance margin, que é o valor que quando a tua conta de margem, o teu margin account, quando ele bater nesse número ou for para baixo dele, aí você tem que repor a sua margem de volta até o initial margin. Então nós estamos falando nesse nosso exemplo que o maintenance margin é de 6.500 dólares por contrato ou 13 mil dólares no total. Então dá uma olhada aqui, eu fiz essa tabela e eu não vou passar com detalhe número a número, eu vou te explicar os pontos mais importantes, mas você depois pode olhar com calma e se você tiver dúvida, você deixa nos comentários ou escreve para mim que eu posso explicar com mais detalhes isso aqui. Mas o que importa nessa tabela é o seguinte, então eu estou falando, né, é uma tabela que quem está tradando, né, quem está negociando isso, os traders têm nos seus próprios controles uma tabela desse tipo, né? Então eu estou lá negociando 2 contratos, cada contrato tem 100 onças, né? A gente sabe, 100 onças Troy, mas 100 onças por contrato, e a minha margem inicial é de 9 mil dólares por contrato, que me dá 18 mil dólares, e a minha maintenance margin é de 6.500 por contrato, que vai me dar um total de 13 mil dólares. Então, como é que vai ser essa situação aqui, ó? O trader, nós, né, no primeiro dia, nós somos o trader aqui nesse caso. Nós fomos lá e entramos numa posição comprando um contrato futuro a 1.812,50. Lembra que eu falei o futures price? Quando a gente entrou na posição era 1.812,50 por onça, né? Então, embora o contrato, cada contrato esteja relacionado a 100 onças, né? Cada contrato 100 onças, mas o preço que é cotado é por onça. Então, como eu expliquei aqui, é 1.812,50 dólares por onça. Então, o preço que nós compramos, o futures price, no qual nós entramos na posição, foi 1.812,50.
Isso, vamos dizer, foi na hora que a gente entrou na nossa posição. Chegou no fim do dia, nós vamos ter o chamado preço de ajuste, que é o Settlement Price. Então, quando acabou o dia 1, chegou no final do dia 1, qual foi esse preço de ajuste? Esse preço de ajuste foi de R$ 1.799,50. Se você fizer a conta aqui, você vai ver que de 1.812, se nós compramos a 1.812,50, né? Então nós estávamos na data T0 e estamos negociando o ouro para a data Tzão. Então se eu comprei o ouro para a data Tzão a 1.812,50 e o ouro terminou sendo negociado para aquela data Tzão a 1.799,50, se eu fosse encerrar a minha posição, que é o chamado, vamos marcar a nossa posição a mercados, vamos fazer o MTM da nossa posição, o Mark to Market da nossa posição, nós perceberíamos que nós perdemos 13 dólares, porque de 1.799 para 1.812, né, 1.799,50 para 1.812,50, eu comprei 13 dólares mais caro o produto, né, do que ele fechou no mercado, do que o preço de ajuste. Então eu perdi 13 dólares por contrato, então vou fazer a conta aqui, ó, 13 dólares por contrato, só que cada contrato são 100 onças e eu tenho 2 contratos. Então nós estamos falando de 26 vezes 100 vai dar 2.600 dólares que eu perdi. Por que eu perdi? Porque eu comprei a 1.812, eu comprei num valor alto e aí fechou o dia, o preço de ajuste foi abaixo do valor que eu comprei. Então, se eu marcar a mercado a minha posição, aquilo que eu paguei 1.812 está valendo 1.799. Então, eu perdi 13 dólares. 13 dólares, cada contrato tem 100 onças, então eu perdi 1.300 dólares por contrato. Como são 2 contratos, eu perdi 2.600 dólares, que é isso aqui. Como esse é o primeiro dia, o meu ganho acumulado, ou meu prejuízo, no caso acumulado, né, o meu P&L acumulado é de 2.600 dólares negativo. De onde vai sair isso? Lembra, o que a bolsa vai fazer? Ela vai tirar esse dinheiro do meu margin account. Então, o meu margin account balance é quanto eu tenho lá é o meu saldo, né, da conta de margem. Então, eu comecei com 18 mil, quando eu comecei a brincadeira eu tive que colocar lá 18 mil, que é a minha margem inicial, a gente diz que é a chamada de margem inicial, é a margem, é o initial margin que você tem que colocar lá. Então, esse valor inicial foi de 18 mil, como nesse dia, ao longo do primeiro dia de trading, eu perdi 2.600 dólares, eu vou terminar o meu dia e vou começar o meu dia seguinte com 15.400 dólares na minha conta de margem. Tudo bem? Tudo bem, porque o maintenance margin é de 13 mil dólares. Então, como eu tenho ainda a mais que isso, não tem problema. Aí, o que acontece? Lembra? Como eu já fiz, então, nesse processo de mark to market, esse dinheiro, 2.600 dólares, que saiu da minha conta de margem e foi para uma outra parte que ganhou, né? Então, uma outra posição que ganhou. Então, o fato é que eu perdi. Lembra, a bolsa ela fica no meio de todas as transações. Então, se eu comprei, é como se a bolsa estivesse vendendo para mim. Lembra? Eu expliquei isso no vídeo anterior. A bolsa é a contraparte, né? A clearing house é a contraparte de todos os contratos. Então, eu posso pensar que se eu comprei, a bolsa vendeu para mim. Então, eu perdi para a bolsa. Mas lembra, a bolsa no fim do dia ela está zerada. Mas eu, olhando só a minha operação, eu perdi para a bolsa 2.600 dólares, isso vai sair da minha conta de margem. E tá tudo bem, porque o maintenance margin é de 13 mil. Só que o que a bolsa faz? Ela encerra é como se ela encerrasse o meu contrato naquele dia, e agora no dia seguinte ela vai começar um novo contrato. Lembra, eu expliquei isso, que sempre o contrato futuro, todo início de trading day, o valor do contrato de mercado é 0. Por quê? Porque a bolsa já fez os ajustes que precisava fazer entre quem ganhou e quem perdeu. E uma vez feitos esses ajustes, é como se eu estivesse começando no outro dia do zero. Então, no outro dia, eu não vou mais estar comprado
a 1.812,50. Eu vou começar o outro dia comprado a quanto? 1.799,50. Então no dia seguinte, no início do dia seguinte, esquece o que já aconteceu aqui, porque já foi feito o mark to market, já foi feito o ajuste diário, aquilo que eu ganhei, ou se eu tivesse perdido, no meu caso eu perdi, eu já vou receber, eu vou ter que pagar, então no meu caso eu perdi, eu vou ter que pagar, e agora no dia seguinte, né, depois que foi feito no final do dia anterior esse ajuste, o mark to market, eu vou amanhecer comprado, eu ainda vou continuar comprado, lógico, eu comprei, vou continuar comprado, só que agora eu não estou mais comprado no preço inicial, eu paguei o que eu devia, só que agora eu estou comprado no preço de ajuste, que é 1.799,50, que foi o preço que terminou nesse dia, eu amanheço comprado no dia seguinte nesse preço. Aí o que vai acontecer? No fim desse segundo dia de trading, o preço também vai variar. E pelo que eu estou vendo aqui na minha tabela, o preço de ajuste no final do Trading Day 2 foi 1.795,50. Como eu estava comprado no início do dia a 1.799,50, de 1.799,50 para 1.795,50, eu perdi mais 4 dólares. Né? Eu comprei, eu amanheci comprado num valor, chegou no final do dia, estava mais barato. Quanto mais barato? 4 dólares. Então, se eu fizer novamente a minha conta, nesse segundo dia eu perdi 4 dólares por onça, né? 4 dólares, o meu futures price caiu 4 dólares, só que cada contrato tem 100 onças, então eu perdi 400 dólares por contrato, e como eu tenho 2 contratos, então eu perdi 800 dólares, que é o que você está vendo aqui. Beleza. O que vai acontecer? O meu ganho ou meu prejuízo, no caso é o meu prejuízo acumulado, foi de 2.600 no primeiro dia, mais 800 agora, já estou em 3.400 de prejuízo. Como que está o meu margin account? O acumulado lá do meu margin account, subtraindo todos os prejuízos, está em 14.600. Tudo bem? Tudo bem, porque o maintenance margin é 13.000, ainda estou acima. Só que o que vai acontecer? Nesse dia, a bolsa faz o processo de mark to market, faz o ajuste diário, né, os daily settlements, os ajustes diários, que é isso aqui. Eu, nesse dia, perdi 800. E o que vai acontecer? No próximo dia, eu vou amanhecer comprado. No próximo dia, eu vou amanhecer comprado ao preço que fechou esse dia, que foi 1.795,50. Então, no próximo dia, eu vou amanhecer comprado, no terceiro trading day aqui, eu vou amanhecer comprado, né? Começa o dia, eu comprado no preço que fechou no dia anterior, no trading day 2. E aí, ao longo do dia, o que aconteceu? Chegou no final do dia, o preço foi para 1.804,70. O que aconteceu? Então, se você fizer a conta aqui, você vai ver que você ganhou dinheiro, né? Você tem que fazer essa conta, a diferença entre 1.795 para 1.804,70. Então, você vai ganhar 9 dólares e 20 centavos aí por contrato, se você fizer a conta. Por contrato, eu digo por onça. Só que aí você tem que multiplicar. Cada contrato tem 100 onças e eu tenho 2 contratos. Então, nesse caso, eu ganhei 1.840. Então, o que vai acontecer? Eu ganhei 1.840, isso vai ser depositado no fim do dia na minha conta, e ó, o meu prejuízo acumulado que estava em 3.400 foi para 1.560, o prejuízo acumulado. Então, o saldo da minha conta, que eu estava, né, tinha perdido dinheiro, estava em 14.600, agora como eu ganhei dinheiro, ele veio para cá. Aí eu vou amanhecer no quarto dia, a bolsa faz então no final do terceiro dia o ajuste, no quarto dia eu vou amanhecer comprado a 1.804,70. O que vai acontecer? Ao longo desse quarto dia, que é esse quarto dia aqui que eu estou olhando, o preço vai novamente cair. Como que ele vai terminar o dia? 1.799,90. O que vai acontecer? Eu vou perder, se você fizer a conta, se eu não estou errando aqui,
são 4 dólares e 80 centavos no preço de cada contrato. Só que cada contrato tem 100 onças vezes 2 contratos, então eu vou perder, lembra? Porque eu amanheci nesse dia comprado a 1.804,70 e o quarto trading day terminou a mais baixo, então eu perdi. E assim vai. E eu não vou ficar repetindo isso, mas sugiro que você vá acompanhando e sugiro até que você monte uma planilhinha, né, se você tem interesse nisso, para poder reproduzir essa situação e entender como funciona. Aí se você quiser, você me escreve, que eu tenho essa planilha que eu já fiz, eu posso te mandar, mas sugiro que você faça, tá? Aí o que acontece? Ó, nesse dia aqui, ó, no dia 7, o que aconteceu? Né, olhando do dia 6 para o dia 7. Então, no dia 7, a minha conta de margem, né, na verdade, no dia 6 aqui, no final do dia 6, a minha conta de margem estava em 14 mil dólares. Tudo bem, porque o maintenance margin é 13 mil. Só que ao longo aí do trading day 7, eu perdi dinheiro e tomei um ajuste negativo de 1.820 dólares no final do dia 7. Então, o que aconteceu? Se eu pegar o saldo que eu tinha no final do dia 6, que era 14 mil, e colocar tirar os 1.820, né? Colocar o prejuízo de 1.820 que eu tive, a minha conta vai cair quase 2 mil dólares aqui, vai cair para 12.180 dólares. Opa, só que o maintenance margin é 13 mil dólares. Então, o que vai acontecer? Eu vou receber uma chamada de margem. Lembra, o valor que eu tenho que depositar para levar a minha conta de margem do valor que ela tá até o initial margin, esse valor é o chamado variation margin. Então, quanto que foi o variation margin aqui? Eu tive que depositar 5.800 dólares, por quê? Porque no final do dia a bolsa faz a conta. Ó, você terminou com 12.800. Só que agora eu não tenho que voltar para o maintenance margin, eu tenho que voltar para 18 mil. Então a bolsa fala, vai lá e deposita 5.820 para eu chegar nos 18 mil que eu tenho. Então se você somar 5.820 com 12.180, você vai ver que você vai voltar, vai dar 12, 17, 18 mil, você vai voltar no 18 mil. Beleza. Aí o que aconteceu? No dia 8, isso foi no final do dia 7, então você deposita lá e terminou o dia 7 com 12.800, aí você botou isso, então no final do dia 7, você levou tua conta de volta para 18 mil dólares. O que vai acontecer? No começo do dia 8, você estava lá na sua posição. E nesse exemplo aqui, eu acabei ganhando dinheiro ao longo do dia 8. Então, o que aconteceu no final do dia 8? Eu vou ter os 18 mil dólares que eu fiz a minha conta de margem voltar para ele, mais os 260 que eu ganhei. Então, no final do dia 8, eu tenho 18.260. Aí o que aconteceu? No outro dia eu perdi dinheiro e fui perdendo, ganhei. Aí nesse dia eu tomei um belo de um ajuste negativo aqui, um belo de um prejuízo, né? Porque eu terminei o dia comprado anterior em 1.780 e o preço do ouro caiu para 1.756. Então eu tomei um prejuízo de quase 5 mil dólares no total na minha posição. E aí a minha conta de margem caiu de 17 mil para 12.520. O que acontece de novo? Opa, fui abaixo do maintenance margin. O que eu tenho que fazer? Depositar 5.480 para voltar nos 18 mil, tá bom? Olha que interessante. No dia 11 eu terminei comprado em 1.756. Isso foi no dia 11, final do dia 11. Então no início do dia 12 eu acordei comprado, né? Eu começo o dia comprado no preço final do dia anterior, do dia 11. Só que o dia 12 terminou também a 1.756, pode acontecer. Então qual que foi o meu ajuste nesse dia? Zero. Então perceba que a minha conta de margem continuou com 18 mil. Por quê? Lembra esse exemplo anterior aqui, ó? Eu levei a minha conta em 18 mil, mas o outro dia terminou em 18.260. Por quê? Porque ao longo do dia eu ganhei 260. Nesse caso, como eu não ganhei nada, ó, pode ver que minha conta de margem terminou com 18 mil. E assim vai, até que chega no último dia que eu vou encerrar minha posição. Só que lembra, no primeiro dia eu comprei um contrato.
E no último dia para eu sair da minha posição, eu vendi um contrato. Então, nesse dia que eu comprei, e agora nesse último dia aqui, eu vou vender. Na hora que eu vendi, não preciso esperar o final do dia, eu posso vender a hora que eu quiser ao longo do dia. Eu vendi a 1.779,20. Só que quando começou esse dia, eu estava comprado no preço que terminou o dia anterior, que é o preço de ajuste do dia anterior. Então eu estava comprado a 1.773,40 dólares. E quando eu vendi a 1.779,20. Então eu ganhei 5 dólares, aí se eu não estou errando na conta, eu ganhei 5 dólares e 80 centavos. Quando eu multiplicar isso aí, essa diferença, se você fizer essa diferença e multiplicar por 100 onças por contrato, e eu tenho 2 contratos, você vai ver que o dinheiro que você ganhou é de 1.160 dólares. Então, esses 1.160 dólares, né? Então, daqui para cá eu tenho 5 dólares e 80 centavos em cada contrato, né? No preço de cada onça. Só que eu tenho 100 contratos vezes 2, estou multiplicando, vai dar 1.160 dólares que eu ganhei nesse último dia. Pronto, esse aí acumula, né? Nesse caso foi o P&L positivo que eu tive. Então, nessa minha posição toda, desde o primeiro dia que eu entrei na posição até o último dia que eu saí da minha posição, quando eu comprei a 1.812,50 até eu vender a 1.779,20, o meu P&L acumulado é de 6.660 dólares. O que é interessante você notar é que esses 6.660 dólares que eu estou perdendo nada mais é do que a diferença que eu estou comprando a 1.812 e estou vendendo a 1.700, né, 1.812,50 e estou vendendo a 1.779,20. Essa diferença aqui, ó, eu acabei perdendo 33,3 dólares por onça. Tomei um prejuízo aqui, né? Se você fizer 1.812,50 menos 1.779,20, você vai perceber que você perdeu 33,3 dólares por onça. Se você multiplicar isso aqui por 2, porque são 2 contratos, e por 100, porque são 100 onças por contrato, você vai chegar justamente nesses 6.660 dólares. Só que essa perda que eu tive do início até o fim, ela foi sendo dividida ao longo do caminho. Teve um dia que eu perdi mais, outro dia eu perdi, outro dia eu ganhei, perdi. Então é lógico, né? Todo mundo sabe que somar as variações que eu tive ao longo do caminho, se você somar todas as variações, no final a variação total daqui para cá é igual à soma dessas variações. Só que qual foi o grande lance aqui? Essas variações foram sendo cobradas de mim, ou foram dadas para mim, né? Quando eu ganhei, eu recebi, quando eu perdi, eu paguei, através dos ajustes diários, que é o processo de mark to market. E aí, isso, como a gente já viu, minimiza o risco de crédito. Mas o fato é que no fim do dia, tudo vai se passar como você visse qual o valor que você comprou, qual o valor que você vendeu. E aí, nesse nosso exemplo, infelizmente, eu comprei a um valor mais alto do que eu vendi e esse foi o meu prejuízo. E aí você vai ver o teu saldo na conta de margem, que é o quê? É todo o dinheiro que você depositou lá, mais, né, inicialmente, mais as chamadas de margem que você teve e mais os ganhos e os prejuízos que você teve. No fim do dia você vai ter lá esse dinheiro na tua conta de margem. Mas o fato é que o que interessa, que é o teu P&L, foi negativo em 6.660 dólares, que é essa conta que eu estou falando, que é a diferença daqui para cá, tá? Do preço que você comprou para o preço que você vendeu e que foi gerada nessa diferença toda pela somatória de todos os ajustes diários que eu vou tendo, tá? Algumas observações para a gente acabar aqui, né? Se o saldo da tua margin account exceder a initial margin, é permitido você tirar o excedente. Então dá uma olhada, ó. Teve dias aqui, né? Então eu preciso deixar 18 mil lá. Quando o meu contrato, por exemplo, nesse dia que passou foi 18.260,
ou nesse outro dia, ó, que foi 18.940, ou nesse que foi 19 ou 21, enfim, quando o seu saldo no margin account está maior do que a initial margin, você pode retirar o excedente em relação à initial margin, tá bom? Lembrando, né? Aqui é o zero, então quando você bota margem lá, você tem o initial margin, você tem o maintenance margin, que no nosso exemplo era aqui 18 mil, aqui era 13 mil, e quando eu encosto na margem, eu vou abaixo, eu tenho que voltar para a margem inicial, que é o variation margin, tá bom? Então, quando eu ficar acima do initial margin, eu posso tirar só até o initial margin. Não é até o maintenance margin, não. É até o initial margin que eu posso retirar, tá? Se o trader, vamos dizer que você foi lá e caiu, né? Nesse caso aqui, você caiu para 12.800, você caiu abaixo dos 5 mil, dos 13 mil que você precisava, você precisa depositar 5.820. A bolsa liga lá, manda uma notificação para você e fala, ó, você está abaixo do maintenance margin, deposita aí o 5.820, é o variation margin, para chegar no initial margin de volta. Aí o trader, a parte, né, que está lá, pode não depositar, o cara pode não ter o dinheiro, ele pode ter quebrado, ele não deposita por algum motivo. Então, se o trader não depositar o dinheiro quando tiver um margin call, né, uma chamada de margem, a clearing house, a bolsa, pode encerrar compulsoriamente a posição desse trader. E aí o que vai acontecer? Ó, lá na conta dele não tem zero na conta dele, tem 12.800. E ele está comprado, tem 12.800 dólares. Lembra que ele está comprado. O que a bolsa precisa fazer para encerrar a posição dele? Lembra que a gente viu como encerrar uma posição em um contrato futuro. Então, o jeito mais comum era fazer um offset, era fazer o reverse trade. Se você estava comprado, você vende. Né? Se você tem uma posição long, você faz uma posição short. E se você tem uma posição short, você faz uma posição long. Se você está vendido, você compra. Nesse nosso exemplo, a gente tem uma posição comprada, tem uma posição long no início. Então, para encerrar minha posição, eu tenho que vender, eu tenho que fazer uma posição short. Então, o que a bolsa vai fazer? Ela vai olhar para mim e falar, deposita aí 5.820. Aí eu sou o trader, não depositei. Ela ainda tem 12.800 meus lá. Então, mesmo que no próximo dia continuasse caindo, o que a bolsa vai fazer? Ela vai ver o primeiro trader que aparecer querendo comprar, porque lembra, eu vou querer agora para encerrar minha posição, eu quero vender. Então tem que aparecer alguém comprando, porque não é a bolsa que vai comprar de mim. Então o que a bolsa vai fazer? Primeiro trader que aparecer, a bolsa vai vender para esse trader no preço que tiver de mercado e vai usar ainda a minha conta de margem, que eu ainda tenho dinheiro lá na minha conta de margem, tá zerada, ainda tenho, eu passei abaixo do maintenance margin, mas ainda tem dinheiro. Então a bolsa vai usar essa minha conta para deduzir o quê? Vai deduzir os prejuízos, comissões e o que for, e aí encerra minha posição e eu tô fora, então eu fui zerado compulsoriamente. A bolsa pode fazer isso. O processo de marking to market, de ajustes periódicos, né, os daily settlements, os ajustes diários, ele evita o acúmulo de perdas nas contas dos investidores. Então, esses 6.660 dólares que eu estou perdendo, se fosse um contrato forward, eu só teria que pagar esse prejuízo lá no final. Só que por meio do mecanismo de ajustes diários, eu vou pagando isso ao longo do caminho. E se eu estivesse ganhando, eu vou recebendo ao longo do caminho. Mas esse processo de fazer marcação a mercado todo dia, com os ajustes diários, ele evita o acúmulo de perdas nas contas dos investidores. E por que isso é bom? Porque ele reduz o risco de default, o risco da parte que está devendo ficar inadimplente. Então ele minimiza a chance de que a parte perdedora fique inadimplente. Ou seja, ele minimiza o risco de crédito da parte perdedora. Por que minimiza? Veja, com esse sistema de
ter uma conta de margem, de chamadas de margem. Se eu ainda não se eu sempre tenho meu dinheiro lá na minha conta de margem, teoricamente essa conta, esse valor foi calculado para que com as variações que eu tenho dia a dia dos meus produtos, né? Isso não vale só para o ouro. Então, se essa cálculo dessa conta dessa margem inicial que eu tenho que colocar foi feito corretamente, esse dinheiro que eu tenho na minha conta de margem deve ser suficiente para cobrir todos esses prejuízos. E mesmo que eu chegue abaixo do meu maintenance margin e sofra uma chamada de margem adicional para levar minha conta para a margem inicial, se eu não colocar o dinheiro lá, mesmo assim, o maintenance margin foi calculado para que a bolsa tenha tempo de liquidar compulsoriamente a minha posição, e o que tem lá na minha conta de margem ainda, isso vai ser suficiente para pagar tudo que eu tenho que pagar. Então, por isso que eu estou falando que minimiza. Mas por que minimiza? Porque foi calculado para conseguir suprir as necessidades, mas pode acontecer numa situação muito catastrófica de ter da parte que está devendo não colocar margem, e aí na hora que você tem que, a bolsa, né, tem que zerar aquela posição, não tem, o prejuízo que o cara tomou foi tão grande que nem tem mais dinheiro lá para cobrir o que precisa cobrir. Então, quer dizer, a chance é muito, muito, muito baixa, mas pode acontecer. E se acontecer isso, da parte que está perdedora não pagar, né? Então defaults, né? Ou não pagamento pela parte perdedora, como eu disse, pode ocorrer, é muito baixo, mas se ocorrer, a clearing house vai assumir essa perda usando seu capital próprio. Existe todo um sistema de garantias, de salvaguardas, que vai permitir que a clearing house sempre tenha dinheiro para fazer esse pagamento. Bom, pessoal, então é isso. Recomendo que você tente você mesmo montar a sua planilha, né? Um exemplo que tem vários detalhes, então você só aprende essas coisas quando você fizer. Se você tiver dúvida, manda um e-mail para mim ou coloca lá os comentários que eu ponho a planilha, eu disponibilizo lá, mas eu acho que é importante você fazer. E eu vejo você no próximo vídeo. Um abraço e até lá!